agir no mundo. À medida que mudam as circunstâncias da nossa vida e aprendemos a encontrar equilíbrio numa sucessão de dificuldades, descobrimos o verdadeiro significado da vigília e da liberdade. Poderíamos pedir um templo melhor que este? Podemos aplicar esses mesmos princípios da vida em família para o trabalho na nossa comunidade, para a política, para a economia, para a atividade global pela paz ou para servir aos pobres. Todas essas esferas pedem-nos que levemos até elas as qualidades de Buda. Somos capazes de levar Buda para a cabine de votação do lugar onde vivemos? Somos capazes de agir como Buda e escrever aos nossos congressistas? Somos capazes de compartilhar o que temos para alimentar os famintos? Somos capazes de marchar como Buda numa manifestação em favor da paz, da justiça ou da proteção ao meio ambiente? O maior dom que podemos oferecer aos desafios dessas áreas é a nossa sabedoria e grandeza de coração. Sem elas, perpetuamos os problemas. Com elas, podemos começar a transformar o mundo. Lembro que na minha primeira passeata contra a guerra do Vietnã, os manifestantes dedicaram aos generais e políticos o mesmo ódio e agressividade que os generais dedicavam às suas batalhas. Estávamos simplesmente recriando a guerra. Contudo, acredito que podemos levantar barricadas, fazer dramáticas declarações políticas e colocar o nosso coração e o nosso corpo a serviço da justiça, sem basear nossas ações no ódio, sem criar um nós e eles. Martin Luther King lembrava-nos para nunca sucumbir às tentações de transformar as pessoas no nosso inimigo. Ao lutar pela justiça, dizia ele, esteja certo de agir com dignidade e disciplina, usando apenas as armas do amor. Uma amiga, conhecida escritora, estava profundamente perturbada com a destruição em massa na Guerra do Golfo. Ela queria responder ao modo mais pessoal e direto possível. E assim levou sua prática de meditação para a praça central da sua cidade. Todos os dias, ao meio-dia, sob a chuva, a neve ou o sol, ela se sentava tranquilamente e meditava junto de um cartaz que pedia a paz no Golfo Pérsico. Havia dias em que as pessoas a insultavam, dias em que se solidarizavam com ela, dias em que ela ficava sozinha. Nada disso lhe importava. Continuou na praça, dia após dia, fazendo sua demonstração em favor da paz que desejava. Certo mestre Zen está atualmente treinando milhares de manifestantes ecológicos e políticos nos princípios do sentar-se em meditação e da não violência. Eles aprendem a trabalhar com os inevitáveis conflitos e demônios que surgem. Aprendem a trazer a paz e integridade que desejam ao processo de mudança. Um outro ativista espiritual pela paz, numa importante reunião com o general que comanda o poderio nuclear na Europa, abriu o diálogo dizendo: deve ser muito difícil arcar com a responsabilidade pela defesa de todos os povos da Europa. Partindo desse sentimento inicial de respeito mútuo, o diálogo prosseguiu muito bem. Podemos entrar no domínio da política com a integridade de cidadãos do mundo e a sabedoria de um Bodhisattva, um ser comprometido com o despertar de todos os seres. Quando vemos cada domínio como um templo, como um local onde descobrimos aquilo que é sagrado, podemos levar nossa prática espiritual para as ruas, para as nossas comunidades. Ninguém disse que isso vai ser fácil. Sentar-se em meditação é difícil.
Agir em meditação é igualmente difícil. Talvez leve anos de prática até aprendermos a entrar na arena familiar ou na arena política e permanecer ligados com a nossa mais profunda compaixão. Permanecer ligado exige um esforço específico e consciente. Contudo, o que é sagrado e o que é verdadeiro são encontrados ali, tanto quanto em qualquer outra parte. Pode ser que de início fiquemos confusos, porque nosso mundo é complexo. Quando sentamos sozinhos, enfrentamos apenas o nosso sofrimento. Quando agimos na nossa família e na comunidade mundial, precisamos também enfrentar o sofrimento que nos interliga com toda a vida. Centenas de milhares dos nossos irmãos e irmãs vivem em situações de grande injustiça ou de extrema pobreza. Há momentos em que a injustiça e a dor relacionadas a isso parecem esmagadoras, além da nossa capacidade de enfrentá-las. No entanto, algo dentro de nós sabe que isso também faz parte da nossa vida espiritual e que podemos responder a esse sofrimento como se ele fosse uma parte do nosso próprio sofrimento, o que de fato ele é. Nenhum de nós pode evitar a tirania, a perda, a dor ou a morte. Estamos todos interligados na destruição ou na salvação do nosso ambiente planetário. Precisamos lembrar que os problemas atuais do mundo são, em essência, uma crise espiritual criada pela visão limitada dos seres humanos. Uma perda do senso de interconexão, do senso de comunidade e, mais profundamente, uma perda de contato com os nossos valores espirituais. As mudanças na política e na economia em si nunca foram suficientes para aliviar o sofrimento quando as causas subjacentes deixaram de ser tratadas. Os piores problemas do nosso mundo, a guerra, a pobreza, a destruição ecológica e assim por diante, são criados pela ganância, pelo ódio, pelo preconceito, pela ilusão e pelo medo que existem na mente humana. Para expandir o círculo da nossa prática e enfrentar a dor que existe no mundo à nossa volta, precisamos fazer face a essas forças dentro de nós mesmos. Einstein disse que somos gigantes nucleares e eticamente crianças. Só quando tivermos descoberto a compaixão, a bondade, a compreensão que transcendem a nossa ganância, o nosso ódio e a nossa ilusão, seremos capazes de trazer a liberdade ao mundo que nos rodeia. Um coração grande e aberto nos dá forças para enfrentar o mundo diretamente, para compreender as raízes da nossa dor e a nossa responsabilidade por ela. Dwight Eisenhower, ex-presidente dos Estados Unidos, lembrava-nos dessa responsabilidade ao declarar: cada arma fabricada, cada navio de guerra lançado ao mar, cada foguete disparado significam, em última análise, um roubo cometido contra os que têm frio e estão nus. Este mundo em armas não está apenas gastando dinheiro. Está gastando o suor de seus operários, o gênio de seus cientistas, a esperança de suas crianças. Isso não é, de modo algum, um modo de vida. É a humanidade suspensa numa cruz de ferro. É a nossa sociedade que faz isso. Cada um de nós, numa sociedade moderna, precisa reconhecer a sua responsabilidade no dilema mundial. Existem muitos níveis importantes a partir dos quais podemos tratar o sofrimento do globo. Devemos fazer o possível em cada área, levando compaixão e habilidade à economia, à educação, ao governo, ao serviço e ao conflito mundial. Por trás de todo esse trabalho, precisamos encontrar a força do coração,
para enfrentar a injustiça com verdade e compaixão. Existem duas fontes de força no nosso mundo. Uma é a força do ódio, daqueles que não têm medo de matar. A outra força, maior, vem daqueles que não têm medo de morrer. Esta era a força que estava por trás das marchas de Gandhi contra todo o Império Britânico. A força do trabalho incansável de Dorothy Day pelos pobres das ruas de Nova York. Foi essa força do coração e do ser que regenerou e redimiu a vida humana em todas as circunstâncias. Despertar a compaixão e a liberdade nessa terra não será fácil. Precisamos ser honestos em tempos desonestos, quando é mais fácil lutar pelos nossos princípios do que viver de acordo com eles. Precisamos despertar numa época em que o tal, o Dharma, as leis universais frequentemente são esquecidos, numa época em que o materialismo, a possessividade, a indulgência e a segurança militar são amplamente apregoados como sendo a base correta para a ação humana. Esses caminhos não são o Dharma. Eles não obedecem às leis atemporais da harmonia e da felicidade humanas. Isso é algo que podemos ver por nós mesmos. Precisamos encontrar ou descobrir em nós mesmos a antiga e eterna lei da vida, baseada na verdade e na compaixão, para ela guiar as nossas ações.